uma responsabilidade muito grande também. E o nosso primeiro convite é para que relaxemos o corpo físico, inspirando profundamente. Pedimos aos queridos amigos espirituais que nos autorizem o início da nossa reunião e cada um de nós, a seu modo, elevando o pensamento ao Criador, pedindo ao Senhor que abençoe o nosso planeta, que abençoe a toda a humanidade, encarnada e desencarnada, que abençoe, Senhor, em especial, além daqueles que atravessam provas dolorosas, aqueles nossos irmãos que ainda têm o seu coração endurecido, Senhor, no mal. Mentalizando a figura de Jesus, de joelhos em espírito, pedindo ao querido Mestre que abençoe a todos, para que a sua mão se espalhe por todo este planeta cheio de dores, para que nós possamos avançar, iluminar a nossa terra, iluminar os nossos corações. E assim, unidos em pensamento, dedicando essa oração a todos os necessitados, a todos aqueles que sofrem, a todos aqueles que pedem socorro e ajuda, do casebre ao palácio. Vamos orar o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. E livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças ao Mestre Jesus. Bem, o tema que eu escolhi, ele é muito tratado nas obras da codificação, e até pela responsabilidade dos números literalmente astronômicos que eu vou citar, eu até deixei aqui anotado aqui no fundo, e eu escolhi para isso alguns trechos do Livro dos Espíritos, alguns trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, 3 livros psicografados pelo Chico, né? E juntos com todas as demais obras da codificação, né? Eles formam a pedra angular de nós espíritas. Né? Eu também vou utilizar algumas informações colhidas na internet, e como os números eles são muito diferentes, são muito variáveis, eu vou estar citando a fonte em alguns casos, né? Mas não, como a nossa reunião é uma conversa para reflexão, não é um trabalho científico nem escolar, não vejo nenhum problema em citar o Wikipédia e algumas fontes que às vezes as pessoas consideram não muito confiáveis. Né? Mas eu começo a nossa reunião destacando um trecho do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o mestre nos diz o seguinte: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Muito bem, nesse capítulo, os amigos espirituais, eles tratam da classificação, da progressão dos mundos, e eles nos explicam que cada um dos mundos oferece aos seres que o habitam, né, uma morada compatível com o seu progresso moral. Esse progresso moral é que eu destaco. Nós sabemos que a Terra, nós espíritas, sabemos que a Terra, seguindo essa mesma lei, né, já esteve material e moralmente no estado inferior ao de hoje. E está em
pleno processo de transformação de um mundo de expiação e provas, e a expiação com X. É uma brincadeira que um amigo faz, nossa, esse mundo de hoje é expiação com S, ele não. Nós estamos atravessando de um mundo de expiação e provas para um mundo regenerador. É um estado mais avançado nesses dois aspectos. Né? E aqui os números astronômicos. Né? A Terra ela possui 4,54 bilhões de anos. Existe aí uma estimativa de erro. E ela pertence ao Sistema Solar, sabemos disso, e por sua vez pertence à Via Láctea, que é a galáxia onde estamos situados. E agora começamos com os números astronômicos. A Via Láctea, ela tem uma idade estimada em mais de 13 bilhões de anos. Estima-se que ela tenha entre 100 e 400 bilhões de estrelas. Estamos falando de estrelas. Olhem que ela possui um formato espiral. Estima-se que ela possua, de uma ponta a outra, uma distância de 100 mil anos-luz. Se nós tentássemos atravessar a Via Láctea na velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo no vácuo, né, nós levaríamos 100 mil anos para atravessar a nossa Via Láctea. Eu vi aqui um detalhe, uma brincadeira, falando, eu vou comentar na sexta-feira. Se nós fôssemos de carro a uma velocidade constante de 120 km por hora, nós demoraríamos 899 bilhões de anos para percorrer a Via Láctea. Vejam que interessante. Já há estudos que estimam a existência de cerca de 2 trilhões de galáxias no universo observável. Olhem, eu vou até repetir. Né? Há estudos que estimam a existência de cerca de 2 trilhões de galáxias, contendo mais estrelas do que grãos de areia no planeta. Esse dado, depois a gente pode checar, a fonte é a Wikipédia. Fala um pouquinho sobre a vida na Terra. As primeiras evidências datam de pelo menos 3,5 bilhões de anos, a partir de dados coletados de fósseis. A fonte também é a Wikipédia. Olhem esse outro dado que interessante. Os cientistas estimam que o total de espécies na Terra chega a 8,7 milhões de espécies de seres vivos. Eu vou ler. Desse total, 6,5 milhões de espécies são terrestres e 2,2 milhões são espécies marinhas. A margem de erro é grande, 1,3 milhão. É um desafio enorme para os cientistas, né? Esses dados, a fonte é o G1, Globo.com. Falar um pouquinho sobre nós. E nessa parte eu vou apresentar as informações, pessoal, respeitando integralmente os textos como eles constam nas obras. Eu fiz aqui as anotações. A dona Mirna comentava alguma coisa há pouco, a importância das obras da codificação. E aqui, ó, no Livro dos Espíritos, respondendo à pergunta 540, os Espíritos afirmam a Kardec. Está lá no meio da resposta. Abro aspas. E assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo ao arcanjo, que ele mesmo começou pelo átomo. Admirável lei da harmonia, da qual o vosso espírito limitado não pode ainda apanhar o conjunto. Olha, gente. É assim que tudo serve, desde o átomo primitivo até o arcanjo,
que ele mesmo começou pelo átomo. Que importante. A pergunta número 48 é a seguinte, Kardec faz. Podemos conhecer a época do aparecimento do homem sobre a Terra? Resposta dos amigos espirituais: não. Os vossos cálculos são quiméricos. Vou repetir. Podemos conhecer a época do aparecimento do homem sobre a Terra? Não. Os vossos cálculos são quiméricos. Olha o tempo do verbo, são. Ou seja, 1857, os nossos cálculos eram quiméricos. Agora, para continuar, eu vou fazer um parênteses destacando um detalhe do capítulo 24, do item 7 do Evangelho. Abre aspas. Os espíritos procedem nas suas instruções com uma admirável prudência. Se não dizem ainda tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios reservados a privilegiados, nem que coloquem a candeia sob o alqueire, mas porque cada coisa deve vir ao seu tempo oportuno. Fecha aspas. Por que eu estou dizendo isso? Por causa da pergunta anterior, quando os espíritos diziam que nós não podíamos saber quando o homem apareceu na Terra. Né? Aí a gente dá um salto de 1857, quando da publicação do Livro dos Espíritos, e viremos para 1939, quando o Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, psicografado pelo Chico, ele trata da história da civilização à luz do Espiritismo. E ele nos informa que, novamente abre aspas, sob a orientação misericordiosa do Cristo, delibera-se a formação do orbe terrestre. Olha, gente, Jesus já era Jesus. Sob a orientação misericordiosa do Cristo, delibera-se a formação do orbe terrestre. A ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias, e substituíram-lhe a providência com a palavra natureza. Muito interessante, né? Nós vamos dar mais um salto ainda em relação a 1857. Em 1958, é publicado, com psicografia do Chico e Valdo Vieira, o livro Evolução em Dois Mundos, que foi ditado por André Luiz. E olha que interessante. O André Luiz ele descreve a Terra, e nessa descrição eu vou abrir aspas novamente. Me permitam que eu leia. Então, uma imensa fornalha atômica, recoberta de mares mornos, foi trabalhada por milênios pelos ministros angélicos, até estar apta para receber, sob a supervisão do Cristo, o princípio inteligente, que André Luiz denominou por mônada celeste. À época, assim como Emmanuel no Caminho da Luz, o autor ele tratou como protoplasma a substância ativa a qual o princípio inteligente foi vinculado, que viria a transformar-se mais tarde numa célula viva. Essa foi a primeira união do espírito com a matéria. Nessa obra, o André Luiz ele trata do surgimento dos reinos vegetal e do reino animal, e informa que séculos de atividades silenciosas se passaram com o princípio inteligente, estagiando em seres variados para formar a complexidade da sua estrutura, adquirindo todos os valores, desde a sensibilidade até as faixas inaugurais da razão. E agora nós vamos ao ponto em que eu acho muito importante, porque voltando lá a 1857, os amigos espirituais diziam a Kardec que nós não poderíamos saber de quando o homem chegou à Terra. E aqui André Luiz nos diz. Ele destaca aqui, novamente abro aspas, a consciência fragmentária desse princípio teve inúmeros períodos de estágio fora do campo carnal propriamente dito. E muito antes de chegar à idade da razão e adquirir o título de homem,
o ser precisou viajar por, pelo menos, 1,5 bilhão de anos, até chegar na idade da Pedra Lascada. E entendendo-se que a civilização aludida floresceu há mais ou menos 200 mil anos, preparando o homem com a bênção do Cristo para a responsabilidade, somos induzidos a reconhecer o caráter recente dos nossos conhecimentos psicológicos. Numa das palestras recentes que eu assisti na terça-feira, o Fernando comentava que éramos crianças, né, espirituais. E olha aqui o André Luiz nos dizendo, né? 1,5 bilhão de anos. Depois, mais 200 mil anos para chegarmos, 1,5 bilhão de anos para chegarmos à idade da Pedra Lascada e mais 200 mil para darmos os passos no desenvolvimento da razão e da responsabilidade. O corpo humano, ele é a máquina mais perfeita que existe no planeta. Aqui eu vou ler novamente. Ele contém algo em torno de 40 trilhões de células e 7 octilhões de átomos que se renovam de forma inteligente. Eu nunca tinha ouvido falar no octilhão. Os 7 octilhões aqui é o número 7, com 27 zeros à direita. A lista de complexidade do corpo humano, ela aumenta exponencialmente e leva a ciência a aceitar cada vez mais como é vasta a inteligência que age dentro do corpo e como se sabe pouco a respeito dessa inteligência. Nosso corpo é perfeito. Basta olharmos para ver a Deus. E quanto à natureza, então? Estima-se que existam quase 9 milhões de espécies de seres vivos no planeta. A pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, ela não poderia ser outra. Que é Deus? E a resposta: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E depois a pergunta número 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Resposta dos Espíritos: num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Olha, a dona Mina falava há pouco da codificação. Olha que maravilha. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Sobre o assunto, o espírito Meimei, no livro Ideias e Ilustrações, ela nos conta a seguinte história. E aí nós podemos fazer um exercício mental, né? Imaginar o céu visto há 2.000 anos atrás, né? Então ela conta que um rico caravaneiro, eu posso estar mudando alguma coisa, tá, gente? Um rico caravaneiro, ele era ateu, mas com uma inteligência acima do normal. Ele havia estacionado a sua caravana, a noite já havia caído, as barracas montadas, e ele caminhando, fazendo uma inspeção, ele nota um árabe idoso, ajoelhado, orando com muito fervor, e o caravaneiro se surpreende. E ele, respeitoso, fica observando o árabe, e quando o senhor termina a oração, ele chega até esse senhor e diz: como você pode acreditar em Deus se você é um analfabeto? Sequer ler você sabe. E ele diz assim: Senhor, eu conheço a existência do nosso Pai Celeste pelos sinais dele. Como assim? Respondeu o caravaneiro. O servo humilde, ele se explicou. Quando o senhor recebe uma carta de uma pessoa ausente, como reconhece quem a escreveu? Pela letra, respondeu o caravaneiro. Muito bem. Quando o senhor recebe uma joia
Como é que se informa quanto ao autor dela? Pela marca do ourives, respondeu o caravaneiro. O empregado sorriu e acrescentou: quando houve passos de animais ao redor da tenda, como sabe no dia seguinte se foi um carneiro, um cavalo ou um boi? Pelos rastros, respondeu o chefe surpreendido. E então o velho crente convidou-o para ir para fora da barraca. E mostrando-lhe o céu, onde a lua brilhava, cercada por multidões de estrelas, exclamou respeitoso: Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. E nesse momento, o orgulhoso caravaneiro de olhos lacrimosos ajoelhou-se na areia e começou a orar também. Entender, meus caros amigos, que a criação é o resultado de um processo aleatório, de um processo despropositado, é ainda estar carregado de muito orgulho e de muito egoísmo. Nós fomos criados para evoluir espiritualmente e avançar em plena consciência para a união com a vontade divina, da forma como nos indica a oração dominical, é nos unirmos com a vontade divina. Todo o nosso sofrimento, todo o sofrimento da humanidade, é porque nós fazemos a nossa vontade, não fazemos a vontade de Deus. Deus a gente não define, Deus a gente não explica, como a história de Memei nos sugere. Deus a gente sente. E finalizando a nossa reflexão desta noite, eu anotei aqui também a palavra do apóstolo Paulo, quando ele fala de Deus no capítulo 17, versículo 28 do livro Atos dos Apóstolos. Novamente abro aspas. Paulo falando de Deus. Nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Eu acho que essa reflexão fica para nós. É uma reflexão que devia estar espalhada pelo planeta e que só à custa de muita dor é que a humanidade, enfim, há de compreender tudo isso que vimos conversando há tantos anos, há tantos séculos, no nosso caso, há tantos milênios, para chegarmos a essas conclusões como chegamos hoje. E é isso, meus amigos. Eu espero que essas reflexões amorosas tenham sido valiosas. Agradeço muito o convite da Fabi, de toda a equipe. E ao pedirmos autorização para os nossos amigos espirituais, vamos mais uma vez nos juntando. Expandindo a nossa energia. A energia do amor em gotas. Como o Vicente comentou recentemente, vamos mentalizar a nossa casa. Vamos mentalizar aquele lugarzinho que nós gostamos habitualmente de ficar, como ele diz. Vamos todos nos unir. Vamos liberando o nosso ectoplasma, liberando a nossa energia vital, colocando na mão da equipe espiritual tão querida as nossas vibrações do corpo físico, as nossas energias do corpo físico, as nossas vibrações mais doces do fundo do coração, dedicando toda essa energia aos necessitados e aos doentes, a todos aqueles nomes que foram anotados para as vibrações de hoje, para que cada um receba de forma intensa no seu coração essa luz. Senhor, cuida de todos nós, Pai. Cuida daqueles que estão doentes, do corpo e da alma, Senhor.
Cuida dos trabalhadores do bem, Senhor, fortalecendo o seu bom ânimo. Ilumina, Senhor, aqueles que estão nas trevas. Ilumina aqueles que estão no umbral, Senhor. Ilumina muito, Pai, aqueles que estão com o seu coração endurecido, Senhor, para que eles sintam, ó Pai, para que o sintam, Senhor, sintam o amor. Pedimos, Senhor, por todo o nosso planeta, por todos aqueles que estão lutando para salvar as vidas, para que possamos continuar o nosso aprendizado aqui no planeta. E assim, com essa luz tomando conta de todos nós, tomando conta dos lares de cada um, tomando conta de todos aqueles que estão conosco nesta existência. Pedimos ao Senhor autorização para encerrar os trabalhos desta noite, agradecendo a toda essa equipe espiritual maravilhosa e agradecendo a cada um pela paciência de nos ouvir. Muito obrigado. Uma excelente noite a todos.